como que são feitas essas vacinas, então, atualmente? A gente tem vacinas feitas de várias formas. Então, por exemplo, eu posso fazer a vacina com o próprio micro-organismo, por exemplo, um vírus ou uma bactéria inativado, ou seja, entre aspas, morto. Então, eu vou injetar um vírus da gripe no paciente que está inativado, isso não vai causar doença, né? O vírus está morto, está inativo. E esse paciente, ou melhor, o sistema imune vai achar que é o vírus. Vai montar uma resposta imune, não vai ter a doença. Quando eu vou ter contato de verdade com o vírus, eu não tenho infecção. Então, um dos tipos de componente de vacina são o próprio micro-organismo inativado, tá? Que eu vou injetar no paciente. Uma segunda forma é eu injetar um pedaço daquilo para o qual eu quero defesa. Por exemplo, tétano. Qual é o problema do tétano? É a toxina. Então, o que a gente faz? Algo parecido com a toxina do tétano, que é o toxoide, que faz o quê? Faz o paciente fazer anticorpo para esse toxoide, que também não causa doença, engana de certa forma o sistema imune fica com uma memória pronta para a toxina. Quando o paciente tiver contato com o tétano, ele não vai ter a doença. Então, eu posso fazer com toxoides, então pedaços de algo parecido com a toxina daquilo que causa a doença. Que outro componente pode ter uma vacina? Uma vacina ela pode ser feita, por exemplo, com nessas novas agora que todo mundo ficou com medo, né? Por exemplo, para o Covid. Então tinha a Coronavac, que era como essa que eu falei para vocês, era o vírus inativado. Depois a gente teve uma que todo mundo ficou com um pouco de medo, que era uma vacina que tinha o quê? Um pedacinho do RNA parecido com o do vírus. O que é isso? É um pedacinho do material genético. Mas não entra no nosso núcleo, tá? Ele entra na célula. E na célula, o corpo acha que aquilo é um vírus. E começa a fazer proteína replicantes. Como se tivesse com o vírus mesmo ali dentro, mas não é o vírus inteiro, é um pedacinho. Como eu estou fazendo pedacinhos de vírus, o corpo acha, nossa, eu estou infectada por esse vírus. Faz anticorpo. Então, quando eu vou entrar em contato com o vírus de novo, ele não entra na minha célula porque eu já tenho anticorpo pronto. Então, por exemplo, mas será que esse pedacinho de código genético não vai entrar na minha genética? Não, gente, não vai entrar. E eu vou contar um segredo para vocês. Todo vírus é como se fosse uma nave espacial. Ele para em cima de uma célula da gente e injeta todo o material genético dele dentro da nossa célula. E aí faz a nossa célula trabalhar para ele e replicar o vírus inteiro. A vacina é um pedacinho disso. Então não tem problema e é muito mais seguro do que ter o vírus estacionando com todo o material genético, entende? E a gente tem também algumas vacinas feitas com os vírus ou as bactérias atenuadas, elas não estão mortas de verdade. Não estão, então elas estão meio abobalhadas, então elas não vão causar doença, mas replicam um pouquinho. Esse é o caso da vacina do sarampo, é o caso da vacina para poliomielite sublingual, é o caso da vacina para rubéola. Essas vacinas são excelentes, porque como a bactéria ou vírus estão vivos, mais atenuados, não causam doença, mas imitam muito a doença. Então a resposta imune, inclusive, é melhor. Qual que é o único problema disso? Que os pacientes que são imunocomprometidos, imunodeficientes, não podem fazer, porque nesse caso o paciente pode adquirir a doença. Vacina da tuberculose também é assim, tá? Então, assim, a vacina é o quê? Eu vou estar oferecendo, antes do paciente ter a doença, um pedaço daquilo que vai causar a doença, de uma forma muito mais segura do que ter a doença, e dessa forma eu vou gerar uma memória específica para aquilo, e num segundo contato eu não vou ter a doença. Sempre vai ser mais seguro fazer a vacina do que ter a própria doença, tá bom?